Milionário se disfarça de cliente e se apaixona por uma caixa de supermercado. Quando ela descobre sua verdadeira identidade, fica furiosa. Antes de ouvir essa incrível história, clique em inscrever-se para ver mais histórias emocionantes como esta e evitar 10 anos de azar no amor. Gustavo Mendes, herdeiro do império de bebidas energéticas Turbo, observava a cidade da janela de sua cobertura de luxo. Aos 32 anos, ele tinha tudo: dinheiro, poder, reconhecimento. No entanto, um vazio inexplicável corroía seu interior. As festas extravagantes, as viagens em jato particular e as capas de revistas já não preenchiam esse buraco que crescia dia a dia em seu coração. Ele percorreu com o olhar sua ampla sala de estar, repleta de obras de arte caras e móveis de design. Tudo parecia tão vazio, tão desprovido de significado. Suspirou profundamente enquanto se servia de um copo de uísque envelhecido. Como era possível sentir-se tão sozinho estando rodeado de tanta gente? Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Vanessa, sua assistente pessoal. Reunião com o conselho diretor amanhã às 9h. Tema: expansão da linha de produtos orgânicos. Confirmo sua presença? Gustavo respondeu com um seco sim e jogou o telefone no sofá. Mais uma reunião. Mais uma decisão sobre produtos que não o apaixonavam. Mais uma oportunidade para fingir interesse diante de um grupo de executivos famintos por sucesso e dividendos. Aproximou-se novamente da janela e observou as pessoas na rua. Pequenas figuras que se moviam apressadamente, cada uma com sua própria história, seus próprios sonhos e preocupações. Como seriam suas vidas? O que as motivava a levantar todas as manhãs? Um pensamento atravessou sua mente como um relâmpago. E se pudesse experimentar a vida de uma pessoa comum? E se pudesse, nem que fosse por um momento, despir-se de seu sobrenome, de sua fortuna, das expectativas que todos tinham sobre ele? A ideia começou a tomar forma em sua cabeça. Por que não? Ele tinha os recursos para fazê-lo. Poderia criar uma identidade falsa, misturar-se entre as pessoas comuns, experimentar a vida de outra perspectiva. Talvez assim pudesse encontrar aquele algo que lhe faltava, aquela centelha que havia perdido em algum momento do caminho. Com energia renovada, Gustavo dirigiu-se ao seu quarto. Abriu o amplo closet e procurou entre seus ternos de grife algo que pudesse passar despercebido. Encontrou um jeans desgastado que quase nunca usava e uma camiseta simples. Olhou-se no espelho e quase não se reconheceu. Era um bom começo, mas precisaria de mais para passar despercebido. Pegou seu telefone e ligou para Ricardo, seu guarda-costas de confiança. Ricardo, preciso que você consiga algumas coisas para mim amanhã. E por favor que isso fique entre nós. Do outro lado da cidade, em um pequeno apartamento no bairro da Lapa, Beatriz Oliveira terminava de recolher a mesa depois do jantar. Seu filho Pedro, de 7 anos, brincava com seus carrinhos na sala enquanto a televisão transmitia as notícias do dia. Mãe, posso ficar acordado mais um pouquinho? Por favor, suplicou Pedro, com olhos de cachorrinho. Beatriz olhou para o relógio. Já eram 21h30, e amanhã ela tinha que estar no supermercado às 7h para seu turno. No entanto, o olhar esperançoso de seu filho pôde mais que o cansaço. Está bem, meu amor. Mais meia hora, tudo bem? Mas amanhã não quero reclamações para levantar. Pedro pulou de alegria e abraçou sua mãe com força. Beatriz não pôde evitar sorrir. Esses pequenos momentos eram os que lhe davam forças para seguir em frente, para enfrentar as longas jornadas no supermercado, as contas que se acumulavam e as preocupações constantes. Sentou-se junto ao filho no pequeno sofá e o abraçou. Na televisão, uma reportagem mostrava a última festa da alta sociedade. As câmeras focalizaram um homem jovem e atraente que descia de um carro luxuoso. Gustavo Mendes, herdeiro do Império Turbo, chegou acompanhado da modelo internacional Adriana Lima. Os rumores de um possível romance. Beatriz mudou de canal. Essas histórias de ricos e famosos lhe pareciam tão distantes, tão alheias à sua realidade,
O que eles sabiam sobre as verdadeiras preocupações da vida? De ter que esticar o salário para chegar ao fim do mês, das noites em claro quando Pedro ficava doente, da luta diária para dar um futuro melhor ao seu filho. Mãe, algum dia poderemos ter um carro como esse? Perguntou Pedro, apontando para o veículo luxuoso que acabavam de ver na televisão. Beatriz acariciou o cabelo de seu filho com ternura. Meu amor, na vida há coisas muito mais importantes que carros caros. O que realmente importa é o amor que temos um pelo outro. Nossa saúde e sermos boas pessoas, você não acha? Pedro assentiu, embora Beatriz não tivesse certeza se ele realmente havia entendido como explicar a uma criança de 7 anos que o dinheiro não era tudo na vida quando viviam com tantas limitações. Olhou para o relógio novamente. Já era hora de Pedro ir para a cama. Amanhã seria outro dia de trabalho. Duro, outro dia de sorrir para os clientes, enquanto fazia malabarismos com as contas em sua cabeça. Vamos, campeão. É hora de dormir. Amanhã temos que acordar cedo. Enquanto cobria Pedro, Beatriz não pôde evitar pensar no futuro. Conseguiria dar ao seu filho as oportunidades que ela nunca teve? Poderia algum dia deixar de se preocupar com dinheiro e simplesmente desfrutar da vida? Com um suspiro, apagou a luz do quarto de Pedro e dirigiu-se à cozinha. Ainda tinha que preparar o almoço para o dia seguinte e revisar as contas do mês. A vida de uma mãe solteira não era fácil, mas Beatriz estava determinada a seguir em frente. Não importava o quão duro tivesse que trabalhar. Enquanto isso, em sua cobertura de luxo, Gustavo se preparava para sua grande aventura. Amanhã, pela primeira vez em sua vida, experimentaria como era ser uma pessoa comum. O que ele não sabia era que esse dia mudaria sua vida para sempre. Amanhã chegou com os primeiros raios de sol filtrando-se pelas cortinas da luxuosa cobertura de Gustavo. Pela primeira vez em muito tempo, ele acordou com uma mistura de nervosismo e emoção. Hoje era o dia em que colocaria seu plano em prática. Vestiu-se com jeans e text here, lembrando-o de que não havia tomado café da manhã. Decidiu entrar para comprar algo para comer. O supermercado estava cheio de atividade. Pessoas de todas as idades percorriam os corredores, comparando preços, escolhendo produtos. Gustavo se sentiu overwhelmed por um momento. Nunca havia feito suas próprias compras. Sempre havia funcionários que cuidavam disso. Vagando pelos corredores, pegou alguns produtos aleatoriamente. Um pão, um pacote de presunto, uma garrafa de água. Quando se dirigia ao caixa, seu olhar cruzou com o de uma jovem caixa. Por um instante, o mundo pareceu parar. A caixa tinha belos olhos cor-de-mel e um sorriso caloroso que iluminava todo o seu rosto. Apesar dos evidentes sinais de cansaço em sua expressão, havia uma centelha de bondade e força em seu olhar que cativou Gustavo instantaneamente. "Bom dia! Encontrou tudo o que procurava?" perguntou a caixa com gentileza. Gustavo demorou um segundo para reagir. "Ah, sim, obrigado", gaguejou, sentindo-se repentinamente nervoso. Enquanto a caixa passava seus produtos pelo scanner, Gustavo não pôde evitar notar seu crachá de identificação. "Beatriz." "São 15h50, disse Beatriz, tirando Gustavo de seu devaneio. Gustavo procurou em seus bolsos e tirou uma nota de 20. Quando Beatriz lhe devolveu o troco, seus dedos se roçaram por um instante. Gustavo sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. "Obrigada pela compra." "Tenha um bom dia", disse Beatriz com um sorriso. Gustavo assentiu, desajeitadamente, e saiu do supermercado, sentindo-se confuso e emocionado ao mesmo tempo. O que estava acontecendo com ele? Nunca antes uma mulher o havia afetado dessa maneira. Decidiu sentar-se em um banco próximo para comer seu café da manhã improvisado. Enquanto mordia distraidamente o pão com presunto, não conseguia deixar de pensar em Beatriz. Havia algo nela, uma autenticidade que contrastava fortemente com as pessoas que normalmente o rodeavam. De sua posição, podia ver a entrada do supermercado. Sem saber bem porquê, Gustavo se viu esperando, com a esperança de ver Beatriz novamente. As horas passaram e o sol começou a se pôr. Finalmente, viu a jovem caixa sair do supermercado.
Beatriz caminhava apressadamente, provavelmente ansiosa para chegar em casa depois de um longo dia de trabalho. Gustavo a observou se afastar, sentindo uma inexplicável necessidade de saber mais sobre ela. Nesse momento tomou uma decisão. Voltaria amanhã. E no dia seguinte, e todos os dias que fossem necessários, até reunir a coragem para falar com ela, além de uma simples transação de supermercado. Enquanto isso, Beatriz chegava ao seu pequeno apartamento, exausta. Mas feliz em ver Pedro, que a recebeu com um forte abraço. Mãe, olha o que eu fiz na escola hoje, exclamou Pedro, mostrando-lhe um desenho colorido. Beatriz sorriu, esquecendo por um momento o cansaço. É lindo, meu amor. Vamos colocá-lo na geladeira para que todos vejam. Enquanto preparava o jantar, Beatriz não pôde evitar pensar no estranho cliente daquela manhã. Havia algo nele, uma vulnerabilidade em seu olhar que contrastava com sua aparência. Por um momento, perguntou-se se o veria novamente. Sacudiu a cabeça, afastando esses pensamentos. Não tinha tempo para fantasias. Sua realidade era esta: longas jornadas de trabalho, contas para pagar e um filho maravilhoso para criar. Não havia espaço para mais nada. O que Beatriz não sabia era que sua vida estava prestes a dar uma guinada inesperada. O destino havia posto em movimento uma série de eventos que mudariam tanto sua vida quanto a de Gustavo para sempre. Naquela noite, em extremos opostos da cidade, tanto Gustavo quanto Beatriz foram dormir com uma estranha sensação de antecipação. Algo havia mudado, embora nenhum dos dois pudesse explicar exatamente o que o relógio marcava meia-noite. Um novo dia estava prestes a começar, trazendo consigo novas oportunidades, desafios e talvez o início de uma história de amor que desafiaria todas as expectativas. Os dias seguintes se tornaram uma rotina para Gustavo. Todas as manhãs ele acordava cedo, vestia seu disfarce e se dirigia ao supermercado. Comprava algo pequeno, geralmente uma garrafa d'água ou uma barra de cereal, apenas para ter uma desculpa para passar pelo caixa de Beatriz. Beatriz, por sua vez, começou a notar a presença constante deste misterioso cliente. No início, não deu maior importância. Afinal, muitos clientes eram habituais do supermercado, mas havia algo no olhar deste homem, uma mistura de curiosidade e nervosismo que chamava sua atenção. Um dia, enquanto Beatriz passava pelo scanner uma garrafa d'água, decidiu quebrar o gelo. "Parece que você gosta muito dessa marca de água", comentou com um sorriso amável. Gustavo, pego de surpresa, demorou um momento para responder. "Ah, sim, é refrescante", gaguejou, sentindo-se como um adolescente nervoso. Beatriz riu suavemente. "Deve ser mesmo para você vir todos os dias comprá-la." Gustavo sentiu suas bochechas ficarem vermelhas. Tinha sido tão óbvio assim? "Na verdade", começou a dizer, buscando uma desculpa crível, "estou fazendo uma pesquisa sobre hábitos de consumo." "É isso." Beatriz arqueou uma sobrancelha, divertida. "Uma pesquisa? Parece interessante. É para a faculdade?" Gustavo assentiu rapidamente, grato pela saída que Beatriz havia lhe proporcionado sem saber. "Exato, estou estudando economia." "Nossa, deve ser fascinante", respondeu Beatriz, genuinamente interessada. "Eu sempre quis estudar, mas a vida tinha outros planos para mim." Por um momento, o sorriso de Beatriz vacilou, e Gustavo pôde ver um vislumbre de tristeza em seus olhos. Sentiu uma pontada no coração. Que história se escondia por trás daquele olhar? "São 2h50, disse Beatriz, trazendo-o de volta à realidade. Gustavo pagou e, reunindo toda sua coragem, perguntou: "Você gostaria de tomar um café algum dia? Para falar de economia e essas coisas?" Beatriz o olhou surpresa. Por um momento, Gustavo temeu ter ultrapassado um limite. "Mas então?" Ela sorriu. "Isso seria agradável", respondeu. "Mas terá que ser num dia em que eu não trabalhe. Tenho um filho e meu tempo livre é escasso." O coração de Gustavo deu um salto. "Um filho?" Isso ele não esperava, mas longe de desanimá-lo, só aumentou sua curiosidade em conhecer mais sobre a vida de Beatriz. "Claro, quando você puder",
disse, tentando esconder sua empolgação. Meu nome é Guto. A propósito. Beatriz, respondeu ela, apontando para seu crachá com um sorriso brincalhão. Mas acho que você já sabia disso. Trocaram números de telefone e Gustavo saiu do supermercado sentindo-se como se estivesse flutuando. Pela primeira vez em anos, sentia uma emoção genuína, uma conexão real com alguém. Nos dias seguintes, Gustavo e Beatriz começaram a conversar mais durante seus breves encontros no caixa. Ele ficou sabendo que o filho de Beatriz se chamava Pedro e tinha 7 anos. Ela descobriu que Guto morava sozinho e trabalhava em casa como consultor freelancer. Uma tarde, enquanto Beatriz terminava seu turno, recebeu uma mensagem de Gustavo. Que tal aquele café amanhã? Conheço um lugar tranquilo perto do parque. Beatriz olhou para a mensagem hesitante. Fazia muito tempo que não saía com ninguém. Sua vida girava em torno de Pedro e seu trabalho, mas havia algo em Guto que a intrigava. Ele parecia diferente dos outros homens que ela havia conhecido. Depois de buscar Pedro na casa da vizinha, que cuidava dele depois da escola, Beatriz tomou uma decisão. Pedro, querido, você gostaria de passar a tarde de amanhã com a vovó? Pedro assentiu entusiasmado. Adorava sua avó e suas histórias. Beatriz respirou fundo e respondeu à mensagem. Tudo bem, amanhã às 16 horas. Me mande o endereço. Do outro lado da cidade, em sua cobertura luxuosa, Gustavo olhava para seu telefone com uma mistura de emoção e ansiedade. Ela havia aceitado. Agora, como iria manter sua fachada de estudante de economia? E o que aconteceria se alguém o reconhecesse? Decidiu que tomaria todas as precauções necessárias. Esta era sua oportunidade de conhecer Beatriz fora do ambiente do supermercado, de descobrir o que era isso que o atraía tanto nela. Naquela noite, tanto Beatriz quanto Gustavo foram dormir com uma mistura de nervosismo e expectativa. Nenhum dos dois podia imaginar como este simples café mudaria o curso de suas vidas para sempre. O sol brilhava forte quando Beatriz chegou ao café que Gustavo havia sugerido. Era um lugar acolhedor, com mesas de madeira e plantas pendentes que lhe davam um ar fresco e natural. Nada ostentoso, pensou Beatriz, sentindo-se aliviada. Gustavo já estava lá, sentado em uma mesa no canto. Ao vê-la entrar, levantou-se de um salto, quase tropeçando na cadeira em sua pressa. Olá, disse Beatriz, rindo suavemente de seu nervosismo. Espero não ter te feito esperar muito. De jeito nenhum, respondeu Gustavo, sentindo-se como um adolescente em seu primeiro encontro. Acabei de chegar, mentira. Ele estava lá há 1 hora, revisando mentalmente sua história de cobertura e se certificando de que ninguém o reconhecesse. Sentaram-se e pediram suas bebidas. Um cappuccino para Beatriz e um café americano para Gustavo. Houve um momento de silêncio constrangedor antes que Beatriz decidisse quebrar o gelo. Então, Guto, começou, me conte mais sobre essa sua pesquisa. Deve ser fascinante estudar os hábitos de consumo das pessoas. Gustavo sentiu a boca ficar seca. Aqui estava, o momento da verdade. Até onde poderia manter essa mentira? Bem, disse limpando a garganta. É um estudo sobre como as pessoas tomam decisões de compra em situações cotidianas, sabe? O que influencia suas escolhas, como o preço afeta a marca. Beatriz o ouvia com genuíno interesse, fazendo perguntas inteligentes que testavam os conhecimentos de Gustavo. Para sua surpresa, ele se viu gostando da conversa. Anos de reuniões de negócios e estudos de mercado lhe permitiam falar sobre o assunto com certa fluidez. À medida que a conversa fluía, Gustavo se sentiu cada vez mais relaxado. Beatriz tinha um jeito de fazê-lo se sentir confortável, de fazê-lo rir com seus comentários espirituosos e suas observações agudas. Sabe, disse Beatriz depois de um tempo, trabalhando no supermercado, já vi todo tipo de comportamento de compra. Poderia escrever um livro sobre isso. Eu adoraria ouvir algumas das suas histórias, respondeu Gustavo, genuinamente interessado.
Beatriz começou a contar anedotas divertidas sobre clientes peculiares, ofertas que causavam tumultos e as estranhas combinações de produtos que algumas pessoas compravam. Gustavo se viu rindo, mais do que havia rido em anos. Conforme o tempo passava, a conversa se tornou mais pessoal. Beatriz falou sobre Pedro, seus olhos brilhando de orgulho ao descrever como seu filho era inteligente e curioso. Gustavo ouvia, fascinado pela força e pelo amor que emanavam dessa mulher. "E você?" perguntou Beatriz finalmente. "Família? Namorada?" Gustavo negou com a cabeça. "Só eu, minha família." Hesitou por um momento. "Não somos muito próximos." Não era uma mentira completa. Apesar das aparências, Gustavo sempre se sentira distante de seus pais, mais interessados nos negócios do que em formar um relacionamento próximo com o filho. Beatriz assentiu compreensivamente. "Às vezes, a família que escolhemos é mais importante do que a que nos é dada", disse suavemente. Essas palavras tocaram algo profundo em Gustavo. Sentiu um nó na garganta e teve que tomar um gole de seu café para disfarçar sua emoção. As horas passaram voando, e antes que percebessem, o sol começava a se pôr. Beatriz olhou para seu relógio e se sobressaltou. "Meu Deus! Não percebi que já era tão tarde. Tenho que ir buscar o Pedro." Levantaram-se apressadamente. Gustavo insistiu em pagar apesar dos protestos de Beatriz. "Eu te convidei, lembra?" disse com um sorriso. Saíram do café e caminharam juntos até o ponto de ônibus. Havia uma energia entre eles, uma conexão que nenhum dos dois podia negar. "Me diverti muito", disse Beatriz olhando para Gustavo com um sorriso tímido. "Eu também", respondeu ele, sentindo seu coração acelerar. "Talvez possamos repetir algum dia." Beatriz assentiu. "Eu gostaria disso." O ônibus chegou nesse momento. Beatriz se despediu com um abraço rápido que deixou Gustavo sem fôlego. Enquanto a via se afastar, sentiu uma mistura de felicidade e culpa. A tarde havia sido maravilhosa, mas cada momento havia sido tingido por sua mentira. Como poderia construir algo real, algo significativo, sobre uma base de enganos? Naquela noite, tanto Beatriz quanto Gustavo foram dormir com pensamentos conflitantes. Beatriz, empolgada por ter se conectado com alguém depois de tanto tempo, mas cautelosa para não criar expectativas demais. Gustavo, feliz por ter passado tempo com Beatriz, mas atormentado pelo peso de sua mentira. O que nenhum dos dois sabia era que em breve, muito em breve, essa mentira seria posta à prova de uma maneira que nenhum deles poderia ter antecipado. Os dias seguintes ao encontro no café, Gustavo e Beatriz continuaram se vendo no supermercado. Suas interações, antes breves e formais, agora estavam carregadas de uma nova energia. Olhares cúmplices, sorrisos compartilhados, pequenos toques de mãos ao passar o troco. Para qualquer observador casual, era evidente que algo estava florescendo entre eles. Gustavo se viu inventando cada vez mais desculpas para visitar o supermercado. Já não se limitava a comprar uma garrafa d'água. Agora enchia uma cesta com produtos de que nem mesmo precisava, só para passar mais tempo no caixa de Beatriz. Por sua vez, Beatriz se surpreendia se arrumando um pouco mais cada manhã, antes de ir para o trabalho. Passava um toque de brilho labial, penteava o cabelo com mais cuidado. Pequenos gestos que não passaram despercebidos por suas colegas de trabalho. "Parece que alguém tem um admirador", brincou Luciana. Uma das caixas, um dia durante o intervalo, Beatriz corou. "Não sei do que você está falando." "Mas qual é?" insistiu Luciana. "Aquele rapaz bonito que vem todos os dias." "Guto, não é?" "Não pense que não percebemos." Beatriz não pôde evitar sorrir. "Somos apenas amigos", disse, embora nem ela mesma tivesse certeza se isso era verdade. Enquanto isso, Gustavo lidava com seus próprios conflitos internos. A cada dia que passava, sentia-se mais próximo de Beatriz, mais atraído por sua força, sua bondade, sua autenticidade, e a cada dia, o peso de sua mentira se tornava mais insuportável. Uma tarde, após outra visita ao supermercado, Gustavo tomou uma decisão. Não podia continuar assim.
Tinha que contar a verdade a Beatriz. Mesmo que isso significasse perdê-la naquela noite, enviou uma mensagem. Beatriz, poderíamos nos ver amanhã. Há algo importante que preciso te dizer. Beatriz sentiu uma mistura de emoção e ansiedade ao ler a mensagem. O que Guto quereria dizer? Seria algo bom ou ruim? Claro, respondeu depois de um momento. Mesmo café, mesmo horário? Perfeito, respondeu Gustavo. Até amanhã. O dia seguinte pareceu se arrastar para... Ambos Beatriz estava distraída no trabalho, derrubando o troco e se equivocando nas contas. Gustavo, por sua vez, mal conseguiu se concentrar em suas reuniões de negócios. Finalmente, chegou a hora do encontro. Gustavo chegou primeiro ao café, escolhendo a mesma mesa do canto onde tiveram seu primeiro encontro. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto esperava. Beatriz entrou alguns minutos depois. Ao vê-la, Gustavo sentiu seu coração acelerar. Ela estava linda, com um vestido simples mas elegante e o cabelo solto caindo sobre os ombros. Oi, disse ela sentando-se à sua frente. Está tudo bem? Você parecia bastante sério na sua mensagem. Gustavo respirou fundo. Era agora ou nunca, Beatriz, começou, sua voz tremendo ligeiramente. Antes de mais nada, quero que saiba que estes últimos dias foram os mais felizes que tive em muito tempo. Você me faz sentir. Vivo de uma maneira que eu não acreditava ser possível. Beatriz o olhou, uma mistura de confusão e esperança em seus olhos. Mas, continuou Gustavo, eu menti para você. Não sou quem disse ser. O rosto de Beatriz se tensionou. O que você quer dizer? Gustavo fechou os olhos por um momento, reunindo coragem. Quando os abriu, olhou diretamente para Beatriz. Meu nome não é Guto. Sou Gustavo Mendes, herdeiro da Turbo Energéticos. O silêncio que se seguiu a essa declaração foi ensurdecedor. Beatriz o encarou fixamente, a incredulidade dando lugar lentamente ao reconhecimento. Você é? Mas por quê? As perguntas se acumulavam em sua mente, incapaz de formular uma completa. Gustavo começou a explicar rapidamente, as palavras saindo em uma torrente. Eu me sentia vazio, Beatriz, rodeado de luxo, mas sem nenhuma conexão real. Queria experimentar a vida como uma pessoa normal sem o peso do meu sobrenome. E então conheci você e pela primeira vez em anos me senti real. Beatriz ouvia em silêncio, seu rosto, uma máscara indecifrável. Sei que não tenho desculpa, continuou Gustavo. Deveria ter te contado a verdade desde o início, mas tinha medo. Medo de que você me julgasse, de que só visse meu dinheiro e não a mim, porque com você, pela primeira vez, senti que alguém realmente me via. Beatriz permaneceu em silêncio pelo que pareceu uma eternidade. Sua mente era um turbilhão de emoções. Choque, confusão, decepção, raiva. Finalmente falou, sua voz mal passando de um sussurro. Foi tudo uma mentira? Nossa amizade, nossas conversas? Gustavo se apressou em responder. Não. Tudo o que compartilhamos foi real. Meus sentimentos por você são reais, Beatriz. Isso nunca foi uma mentira. Beatriz fechou os olhos, tentando processar tudo. Quando os abriu, havia uma dureza neles que Gustavo nunca havia visto antes. Você tem ideia do que fez? Disse, sua voz tremendo de emoção contida. Me fez acreditar que era alguém como eu, alguém que entendia minhas lutas, minhas preocupações. Sabe quantas noites passei em claro, me preocupando em como pagar as contas, como dar uma vida melhor ao meu filho? E você brincando de ser pobre. Cada palavra era como uma punhalada para Gustavo. Ele quis alcançar a mão de Beatriz, mas ela a retirou bruscamente. Sinto muito, disse, sabendo que essas palavras eram insuficientes. Nunca quis te magoar, mas magoou, respondeu Beatriz, levantando-se. Me fez acreditar em algo que não era real. Me fez me apaixonar por uma mentira. Essas últimas palavras ficaram pairando no ar entre eles. Gustavo sentiu uma mistura de alegria e dor. Ela havia se apaixonado por ele, mas agora tudo estava arruinado. Beatriz, por favor, implorou. Me dê uma chance de explicar, de mostrar quem eu realmente sou.
Mas Beatriz já estava pegando sua bolsa. Preciso de tempo, disse, sua voz embargada. Não posso fazer isso agora. E sem mais, saiu do café deixando Gustavo sozinho com o peso de sua confissão. Lá fora, Beatriz caminhou sem rumo, as lágrimas nublando sua visão. Sentia-se tola, traída. Como pôde ser tão ingênua? Ela, que sempre fora tão cautelosa, tão protetora de seu coração e de Pedro. Enquanto isso, Gustavo permaneceu no café, afundado em sua cadeira, sentindo que havia perdido algo precioso antes mesmo de realmente tê-lo naquela noite. Em extremos opostos da cidade, tanto Beatriz quanto Gustavo passaram horas acordados. Beatriz, lutando com seus sentimentos conflitantes, perguntando-se se poderia perdoar essa mentira, se poderia confiar novamente. Gustavo, atormentado pela dor que havia causado, buscando desesperadamente uma forma de consertar as coisas. O que nenhum dos dois sabia era que o destino ainda tinha cartas para jogar. A verdade havia vindo à tona, mas suas consequências apenas começavam a se desenrolar. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para ambos. Beatriz pediu alguns dias de folga no trabalho, incapaz de enfrentar a possibilidade de ver Gustavo no supermercado. Ela se mergulhou em sua rotina com Pedro, tentando não pensar no ocorrido, mas se encontrando constantemente distraída. Gustavo, por sua vez, debatia-se entre respeitar o espaço que Beatriz havia pedido e seu desespero para consertar as coisas. Várias vezes se pegou dirigindo em direção ao supermercado, apenas para dar meia volta no último momento. Uma tarde, enquanto Beatriz ajudava Pedro com a lição de casa, o menino a surpreendeu, com uma pergunta inesperada. Mãe, por que o Guto não vem mais nos ver? Beatriz sentiu seu coração apertar. Não tinha percebido o quanto Pedro havia notado a presença de Gustavo em suas vidas. Querido, começou, insegura de como explicar a situação. Guto, bem, ele teve que cuidar de algumas coisas importantes. Pedro franziu a testa, não satisfeito com a resposta. Mas ele vai voltar? Eu gostava dele. E você sorria mais quando ele estava por perto. As palavras inocentes de seu filho atingiram Beatriz com força. Era verdade, ela tinha se sentido mais feliz nas últimas semanas do que se sentia há muito tempo. Enquanto isso, Gustavo enfrentava suas próprias revelações. Em uma reunião do conselho diretor da Turbo, ele se pegou olhando ao redor, vendo pela primeira vez realmente as pessoas que trabalhavam para ele. Quantos deles tinham histórias como a de Beatriz? Quantos lutavam dia após dia para chegar ao fim do mês, para dar uma vida melhor às suas famílias? Foi então que teve uma ideia. Não podia mudar o passado, não podia desfazer sua mentira, mas talvez pudesse usar sua posição para fazer algo bom, algo significativo. Senhores, interrompeu a monótona apresentação sobre os últimos números de vendas. Acho que é hora de fazermos algumas mudanças em nossa empresa. Os membros do conselho o olharam surpresos. Gustavo nunca havia demonstrado muito interesse nas operações diárias da companhia. Quero que implementemos um programa de bem-estar para nossos funcionários, continuou. Creche no local de trabalho, plano de saúde completo, programas de educação continuada, e quero que revisemos os salários dos nossos trabalhadores de linha de frente. Ninguém que trabalhe em tempo integral para a Turbo deveria ter que se preocupar em chegar ao fim do... Mesmo a sala explodiu em um murmúrio de vozes surpresas e confusas. O pai de Gustavo, sentado à cabeceira da mesa, olhou para o filho com uma mistura de espanto e orgulho. Gustavo lhe disse, Isso é inesperado, mas devo dizer que estou impressionado. O que te levou a essa decisão? Gustavo pensou em Beatriz, em sua força, em sua luta diária. Digamos que tive uma revelação sobre o que realmente importa na vida, respondeu. Enquanto o conselho discutia os detalhes dessas novas propostas, Gustavo se desculpou e saiu da sala. Pegou seu celular e, depois de hesitar por um momento, escreveu uma mensagem para Beatriz. Sei que você pediu tempo e espaço e eu respeito isso. Mas preciso que você saiba que o que vivemos foi real. Você me mudou, Beatriz. Me fez ver o mundo de uma maneira diferente. E mesmo que eu entenda se você não puder me perdoar, quero que saiba que estou tentando ser melhor,
fazer as coisas certas. Se algum dia você estiver disposta a conversar, estarei esperando. Beatriz recebeu a mensagem enquanto preparava o jantar. Leu e releu várias vezes, seu coração batendo forte. Uma parte dela queria responder, dizer que também sentia falta dele. Mas outra parte, a parte ferida e desconfiada, a impediu. Deixou o celular de lado e continuou com o jantar. Mas as palavras de Gustavo ecoavam em sua mente. Seria possível que ele realmente tivesse mudado? Que seu breve tempo juntos tivesse tido um impacto tão profundo? O que Beatriz não sabia era que em breve, muito em breve, ela veria evidências concretas dessa mudança. E essa evidência a forçaria a reconsiderar tudo o que acreditava saber sobre Gustavo Mendes. As semanas passaram e o outono deu lugar ao inverno. As ruas da cidade se encheram de luzes natalinas e o aroma de canela e pinho pairava no ar. Para muitos era uma época de alegria e celebração. Para Beatriz, no entanto, era um lembrete de como o ano tinha sido difícil. Numa fria manhã de dezembro, Beatriz chegou ao supermercado para seu turno habitual. Notou imediatamente que algo estava diferente. Havia um burburinho incomum entre seus colegas de trabalho, todos agrupados em torno do quadro de avisos. "O que está acontecendo?" perguntou, aproximando-se. Do grupo, Luciana, sua colega caixa, virou-se para ela com os olhos brilhando de emoção. "Você não vai acreditar, Beatriz. A Turbo comprou a rede de supermercados e olha só o que eles estão oferecendo." Beatriz abriu caminho entre a multidão para ler o anúncio. Seu coração deu um salto quando viu o logo da Turbo no topo do documento, mas o que se seguiu a deixou sem fôlego. "Prezados funcionários, temos o prazer de anunciar que a partir do próximo mês serão implementadas as seguintes mudanças. Aumento salarial de 20% para todos os funcionários em tempo integral. Plano de saúde completo para funcionários e suas famílias. Programa de creche no local de trabalho. Oportunidades de educação continuada e desenvolvimento profissional. Horários flexíveis para pais e mães trabalhadores. Acreditamos que nossos funcionários são o coração de nossa empresa e estamos comprometidos em proporcionar-lhes o apoio que merecem. Atenciosamente, Gustavo Mendes, CEO, Turbo Energéticos." Beatriz leu o anúncio uma e outra vez, incapaz de acreditar no que via. Isso era real? Gustavo realmente tinha feito tudo isso? "É um milagre de Natal", exclamou alguém atrás dela. Mas Beatriz sabia que não era um milagre. Era o resultado de alguém que tinha aberto os olhos para a realidade da vida dos trabalhadores comuns. Alguém que tinha prometido mudar e estava cumprindo. Naquela noite, depois de colocar Pedro na cama, Beatriz sentou-se em sua pequena sala, o anúncio da Turbo em suas mãos. Pensou no que essas mudanças significariam para ela e para Pedro. Um salário melhor, assistência médica, a possibilidade de continuar seus estudos. Era tudo com que ela tinha sonhado, mas além dos benefícios práticos, Beatriz não conseguia parar de pensar em Gustavo, em como ele tinha pegado suas experiências, sua dor, e as transformado em algo positivo, não apenas para ela, mas para milhares de trabalhadores. Com mãos trêmulas, pegou seu celular e releu a última mensagem de Gustavo. Tinha se passado mais de um mês, mas as palavras ainda estavam lá, esperando uma resposta. Depois de um longo momento de dúvida, começou a escrever. "Gustavo, vi as mudanças que você implementou na Turbo. Não consigo expressar o que isso... Amanhã? Conheço um lugar tranquilo onde podemos conversar, Gustavo." Naquela noite, tanto Beatriz quanto Gustavo foram dormir com uma mistura de nervosismo e esperança. Amanhã seria um novo dia, um novo começo, e talvez, apenas talvez, o início de algo bonito e autêntico. Amanhã chegou com um céu limpo e um sol brilhante, como se o próprio universo quisesse dar sua bênção a este novo começo. Beatriz acordou cedo, uma mistura de nervos e antecipação agitando seu estômago. Enquanto preparava o café da manhã para Pedro, não pôde deixar de pensar em como as coisas tinham mudado em tão pouco tempo. Há apenas algumas semanas,
ela estava lutando para chegar ao fim do mês. Agora, graças às mudanças implementadas por Gustavo, sentia que finalmente podia respirar, que finalmente podia sonhar com um futuro melhor para ela e seu filho. "Mãe, por que você está tão feliz hoje?" perguntou Pedro, observando-a com curiosidade enquanto devorava seus cereais. Beatriz sorriu acariciando o cabelo do filho. "Porque às vezes, meu amor, a vida nos dá segundas chances. E hoje acho que vou aproveitar uma." Depois de deixar Pedro na escola, Beatriz se dirigiu ao parque onde havia combinado de encontrar Gustavo. Ela o viu antes que ele a visse. Estava sentado em um banco, vestido casualmente, muito diferente do herdeiro milionário que aparecia nas revistas. Por um momento, Beatriz se permitiu observá-lo, notando a tensão em seus ombros, a maneira como seus olhos examinavam ansiosamente cada pessoa que passava. Finalmente, reuniu coragem e se aproximou. "Olá, Gustavo", disse suavemente. Ele se levantou de um salto, seus olhos se iluminando ao vê-la. "Beatriz", respondeu, sua voz carregada de emoção. "Obrigado por vir." Eles se olharam por um momento, nenhum dos dois, sabendo exatamente como prosseguir. Havia tanto a ser dito, tantas emoções contidas. "Quer caminhar?", sugeriu Gustavo, quebrando o silêncio. Beatriz assentiu e juntos começaram a percorrer as trilhas do parque. O silêncio entre eles era pesado, carregado de palavras não ditas e sentimentos complexos. Finalmente Beatriz falou: "O que você fez, as mudanças na empresa, é incrível, Gustavo." Ele olhou para ela, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. "Tudo foi graças a você, Beatriz. Você abriu meus olhos para uma realidade que eu tinha ignorado por tempo demais." Eles pararam em frente a um pequeno lago, observando os patos que nadavam preguiçosamente na superfície cristalina. "Quando descobri quem você realmente era", continuou Beatriz, "me senti traída, usada. Pensei que tudo tinha sido um jogo para você." Gustavo fechou os olhos, a dor evidente em seu rosto. "Eu sei, e sinto muito mesmo. Nunca quis te magoar. No início, sim, era curiosidade, uma espécie de experimento. Mas então eu realmente conheci você, conheci Pedro, através das suas histórias. E tudo mudou. Você mudou tudo." Ele se virou para olhá-la diretamente, seus olhos cheios de uma intensidade que fez Beatriz prender a respiração. "Beatriz, esses meses sem você foram um inferno, mas também foram uma revelação. Percebi que não quero voltar a ser o homem que era antes. Quero ser alguém de quem você e Pedro possam se orgulhar." Beatriz sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. "Gustavo, o que você fez, você mudou a vida de tanta gente. Minha vida, a vida de Pedro." "E quero continuar fazendo isso", interrompeu Gustavo, pegando suavemente as mãos de Beatriz entre as suas. "Quero usar minha posição, minha riqueza, para fazer uma diferença real. Mas mais do que tudo, quero fazer isso com você ao meu lado." Beatriz o olhou surpresa. "Gustavo, eu não estou pedindo que você esqueça o que aconteceu", continuou ele rapidamente. "Sei que cometi um erro enorme ao mentir para você, mas peço que me dê uma chance de mostrar quem eu realmente sou, de construir algo verdadeiro com você e com Pedro." Beatriz ficou em silêncio por um momento, processando suas palavras. Pensou nos últimos meses, em como Gustavo havia transformado não apenas sua própria vida, mas as vidas de milhares de trabalhadores. Pensou na felicidade que havia sentido durante o breve tempo que passaram juntos, em como Pedro havia se iluminado ao falar de Guto. Finalmente, com um sorriso trêmulo, respondeu: Acho que eu gostaria disso." O rosto de Gustavo se iluminou com um sorriso radiante. Sem pensar duas vezes, ele a puxou para si e a beijou. Foi um beijo suave, terno, cheio de promessas e segundas chances. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego, seus corações batendo em uníssono. "Então", disse Gustavo, sua testa apoiada na de Beatriz, "que tal começarmos de novo? Olá, sou Gustavo Mendes." Costumava ser um herdeiro mimado e egoísta, mas uma incrível caixa de supermercado me ensinou o verdadeiro valor da vida. Beatriz riu, um som alegre que fez o coração de Gustavo saltar.
Prazer em conhecê-lo, Gustavo. Sou Beatriz Oliveira, mãe solteira e aparentemente transformadora de herdeiros milionários. Riram juntos, o peso dos últimos meses se dissipando lentamente. Sabiam que ainda tinham um longo caminho pela frente, que haveria desafios e obstáculos a superar, mas naquele momento, sob o sol da manhã, com o som dos pássaros e o murmúrio da água como música de fundo, sentiam que podiam enfrentar qualquer coisa. Gustavo entrelaçou seus dedos com os de Beatriz e juntos começaram a caminhar novamente, desta vez em direção a um futuro cheio de possibilidades. 6 meses depois, o salão de eventos da Turbo Energéticos estava lotado. Funcionários de todos os níveis, desde executivos até pessoal de limpeza, haviam se reunido para a inauguração do novo centro de cuidados infantis da empresa Gustavo. Estava de pé no pódio, com Beatriz ao seu lado. Pedro, vestido com um pequeno terno que o fazia parecer um mini executivo, se agarrava à mão de sua mãe, olhando com espanto para a multidão. Hoje é um dia especial, começou Gustavo, sua voz ressoando no microfone. Não apenas porque estamos inaugurando este centro de cuidados infantis, que permitirá que nossos funcionários trabalhem com a tranquilidade de saber que seus filhos estão seguros e bem cuidados. É especial porque marca o início de uma nova era. Para a Turbo. Ele fez uma pausa olhando para Beatriz com um sorriso cheio de amor e gratidão. Há 6 meses eu era um homem diferente. Acreditava que o sucesso se media em números, em uma conta bancária, em carros de luxo e festas extravagantes. Mas graças a uma pessoa muito especial, aprendi que o verdadeiro sucesso está em fazer uma diferença positiva na vida dos outros. Beatriz apertou sua mão, seus olhos brilhando de orgulho e emoção. A partir de hoje, continuou Gustavo, a Turbo não será apenas líder no mercado de bebidas energéticas. Seremos líderes em responsabilidade social, em cuidado com nossos funcionários, em construção de comunidade, porque aprendemos que quando cuidamos de nossa gente, quando lhes damos as ferramentas para crescer e prosperar, todos ganhamos. A sala explodiu em aplausos. Gustavo sorriu, sentindo uma sensação de plenitude que nunca havia experimentado antes. Quando os aplausos se acalmaram, Gustavo olhou para Beatriz e Pedro. E agora, gostaria de pedir à pessoa que tornou tudo isso possível que corte a fita inaugural. Beatriz, você nos daria a honra? Beatriz, surpresa e emocionada, se aproximou da grande fita vermelha que cruzava a entrada do Centro de Cuidados Infantis. Com Pedro de um lado e Gustavo do outro, pegou a tesoura e cortou a fita. Outra rodada de aplausos encheu a sala. Gustavo se inclinou e beijou suavemente Beatriz, sem se importar que todos estivessem olhando. Eu te amo, sussurrou. Obrigado por me dar uma segunda chance. Beatriz sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade. E eu amo você. Obrigada por me mostrar que os contos de fadas às vezes se tornam realidade. Pedro olhou para os dois, um grande sorriso em seu rosto. Isso significa que agora somos uma família? Gustavo se abaixou para ficar na altura do menino. Se você quiser, Pedro, eu adoraria fazer parte da sua família. Pedro não respondeu com palavras. Em vez disso, se lançou nos braços de Gustavo em um forte abraço. Beatriz se juntou ao abraço e, por um momento, o mundo exterior desapareceu. Eram apenas os três, uma família forjada através de encontros fortuitos, honestidade difícil e um amor que havia superado todas as probabilidades. Enquanto a festa continuava ao seu redor, Gustavo olhou para Beatriz e Pedro, seu coração transbordando de amor e gratidão. Ele havia começado esta jornada buscando preencher um vazio em sua vida e havia encontrado muito mais do que jamais ousou sonhar. O herdeiro e a caixa de supermercado. Uma história de amor improvável que havia transformado não apenas suas vidas, mas as vidas de milhares de pessoas. E este era apenas o começo.